Hello, hello, eighth graders. How are you doing? Are you doing good? Fantastic. Are you ready for another English class? Yep, fantastic. So here we go. Today we have homework number 12, page 65. So please grab your book and open it on page 65. Book number 1 today, okay? So here on homework number 12, we have a very interesting text. The title, The Father of Football. E aí, gente simpática? Sensacional com vocês? Muito bem. Hoje nós leremos um texto biográfico. O que é uma biografia? Você sabe? Bio é vida. Grafia, escrita. A escrita da vida. Aquele texto que conta aí informações importantes, a história da vida de uma pessoa. E hoje leremos a biografia do pai do futebol, ou seja, leremos sobre Charles Miller. Preparou aí a sua apostila? Abriu na página 65? Então, aí vamos nós. Mas antes, uma pausa dramática para avisá-los que na nossa próxima aula, quinta-feira, faremos uma live de inglês comigo para aí nós iniciarmos a apostila número 2. Portanto, não perca a live na quinta-feira de inglês para a gente começar a apostila número 2 com o pé direito, se você for destro. Se você for canhoto, com o pé esquerdo. Assim, ninguém fica chateado, não é verdade? Então, se você não puder participar, fique tranquilo, não tem problema. O conteúdo da aula, da live, eu deixarei gravado lá na sala virtual. Problema algum, fique tranquila. Mas se você puder participar, eu ficarei muito contente em rever todos, né? Estamos aí morrendo de saudade de vocês e será um momento não só para a gente fazer a aula, mas também para a gente conversar um pouco aí, tá bom? Então, espero vocês quinta-feira, no horário da aula de inglês, a nossa live. Sensacional! Muito bem, e aqui então a gente tem a biografia, um pedacinho, né, da biografia do Charles Miller. Vamos ver o que de interessante nós temos aqui. Eu vou fazer algumas anotações no texto. Sugiro também que você pegue o marca-texto e vá fazendo essas anotações aí na sua apostila. Elas serão importantes para você responder o questionário de frequência de hoje, porque esse questionário de frequência ele trará algumas questões específicas desse texto. Além de ser um questionário de frequência, ele também será um questionário aí para a gente fazer o fechamento da nossa apostila número 1. A gente fala questionário, a gente imagina 30 perguntas, né? Fique tranquilo. Aí são 4, 5 perguntinhas que você tem aí mesmo na aula. Essas perguntinhas da aula estarão lá em formato no questionário de frequência. E você vai ver também que os verbos que estão aí nesse texto, como a gente vai falar de alguém que nasceu aí em 1874 e faleceu em 1953, claro que os verbos e o texto está todo escrito no passado. E você vai ver, você que tem acompanhado todas as aulas direitinho, que você já sabe o significado de todos esses verbos que estão aqui no texto. Mas caso não sabe, a gente não saiba, teacher, vai fazer a PPKC. A gente vai revisando. Olha só. Charles William Miller was born in Brazil, November 24th, 1874. Primeira informação importante. He was born in Brazil on November the 24th, 1874. Olha só, não sei se você sabia, mas Charles Miller nasceu no Brasil. E a gente tem a expressão aqui, ó, nasceu. Em inglês, nascer é be born. Se eu tenho aí he, she, it, eu estou usando was. Lembre-se que a gente usa was quando o sujeito da frase é I, he, she ou it. Se eu tenho we, you, they, eu uso were. Por isso, he was born in Brazil on November the 24th. Veja uma curiosidade. Por que eu estou usando on e não estou usando in? Porque toda vez que você tiver o nome do mês mais um dia da semana, a preposição a ser usada será on. Se eu tivesse apenas o nome do mês, seria in November.
on November the 24th. Tem alguém me perguntando aqui também por que tem esse TH? Porque em inglês, toda vez que você escreve uma data, você deve usar o número ordinal. Muito bem. His father, John Miller, was a Scottish railway engineer, and his mother, Carlotta Fox, was Brazilian. Olha que informação interessante. O pai dele, chamado John Miller, é o pai do futebol, ele era escocês e ele era engenheiro. He was engineer. Ele era engenheiro aí da ferrovia. And his mother, Carlotta Fox, she was Brazilian. But, olha só, esse but é uma conjunção adversativa. But part of her family was descendant of English. Então a gente tem aí uma influência inglesa muito forte aí nessa família, né? Embora a Carlota, mãe do William Miller, do Charles Miller, fosse aí brasileira, parte da família dela era de descendentes ingleses, tá bom? In 1884, when he was 10, his father sent him to Southampton to study at Bannister Court Public School. Então, em 1884, when he was 10, olha só, de novo, ele foi enviado aí, então, para a Inglaterra para estudar. He learned how to play football and cricket at school. Então, a informação aqui, a gente tem o verbo to learn. Lembra que learn, a gente, para passar no passado, tanto a gente pode colocar o ED ou colocar o T depois do N. Então, ele aprendeu como jogar o quê? Football e cricket at school. In 1894, he returned to Brazil and brought two footballs and a set of rules about the new game in his luggage. Ou seja, a ideia aí do futebol veio para o Brasil em 1894, quando ele volta para o Brasil e ele traz então aí as bolas, duas bolas de futebol e algumas regras sobre do jogo na sua bagagem. A palavrinha baggage significa bagagem. E ele trouxe aí, observem returned como um verbo regular com ed. E ele brought. Se ele brought é o passado do verbo bring, trazer. Bring, brought, ok? Charles Miller started to play with friends from his neighborhood. Então, a gente tem started aqui com ed, você já sabe que é um verbo regular. Começou a jogar, a brincar com os amigos from his neighborhood. Neighborhood é a vizinhança. Ou seja, ele trouxe, então, a ideia do futebol, trouxe a bola, sabia as regras, ensinou para os seus vizinhos e aí começou a jogar. Será que fez sucesso? Vamos lá. It was such a great success that after a few months, they created the first football league in Brazil. Olha só, fez tanto, mas tanto sucesso que depois de alguns meses, alguns meses, they created the first football league. Ou seja, eles criaram a primeira liga de futebol, conhecida como Liga Paulista. He was the goalkeeper. A gente já viu isso na aula passada. Goalkeeper, o goleiro. And his team won the first three championships in 1902, 1903 and 1904. Então, eles venceram, olha só, won, como passado do verbo win. Win, vencer. Passado de win, won, um verbo irregular. E aí, veja só, o time dele venceu os 3 primeiros campeonatos, championships, em 1902, 1903 and 1904. He worked at São Paulo Railway Company and became the Royal Mail's agent in 1904. E assim, com a influência do seu pai, ele também trabalhou na ferrovia. In 1906, he married Antonieta Hood. Então, em 1906, ele se casou com quem? Com Antonieta Hood, a famous pianist in São Paulo. They had 2 children, Carlos in 1907 and Helena in 1910. He was a sportsman,
ou seja, ele era um esportista, né? Natureza. And besides football, olha essa ideia dessa palavra, besides. A gente conhece beside como a preposição de lugar, ao lado, mas besides está ligado à ideia de além disso, além do mais. He also played cricket and golf. In 1930, he retired from official competitions. Então, em 1930, ele se aposentou aí das competições oficiais. On June the 30th, 1953, Charles Miller died and was buried in the Protestant Cemetery em São Paulo. Então, no dia 30 de junho, já sabemos que ele está usando on, porque eu tenho o nome do mês, mais o dia da semana. On. Ele morreu, he died, olha o verbo regular, and he was buried. Ou seja, ele foi enterrado. He was buried. Então, aí, no cemitério protestante em São Paulo. Então, aqui, um pouco da curiosidade aí sobre o pai do futebol, Charles Miller. Você sabia de tudo isso que o texto trouxe? Eu aí fiquei surpreso com algumas informações. Primeiro, de que ele havia nascido no Brasil. Não sabia disso. Achei que ele tinha vindo da Inglaterra. Interessante, não é? Muito bem. Principalmente para quem é fã de futebol, aí alguma informação sensacional e relevante. Muito bem. Seguindo aí na sua página, você encontra na sequência algumas questões. Eu vou colocar aqui essas questões lá no questionário de frequência para você realizá-las. Qual é o objetivo disso? Que você releia o texto, veja as informações que nós estudamos no texto e para que você consiga fazer, então, o questionário de frequência. Esse questionário de frequência não vou avaliar apenas como uma frequência, mas já como um primeiro conceito aí para o segundo trimestre, tudo bem? Então, tente fazer esse questionário, tá? Bem simples, vamos dar uma olhadinha nas perguntas? Olha só, letter A. Was Charles Miller father? A gente tem aqui, só um instantinho, que eu tenho aqui. Aqui. Was Charles Miller's father Brazilian? Was he Brazilian? Será que o pai do Charles Miller era brasileiro? Aí você vai lá, dá uma olhadinha no texto. Se eu tenho uma pergunta com was, eu sempre terei was na resposta. Pego o substantivo e transformo em pronome. Charles Miller é ele, é he. E daí você vai pensar como se elabora a resposta. Letter B. Was Charles Miller born in São Paulo? Ou seja, será que ele nasceu em São Paulo? Yes, he is, or yes, he is, ou yes, he is, ou no, he isn't. Lembre-se, quando você vai responder, sempre você vai ter yes ou no, substantivo, transforma em pronome, was na pergunta, was na resposta. Letra C. What happened to Charles when he was 10? O que aconteceu com ele quando ele tinha 10 anos? Ctrl C, Ctrl V do texto. Letra D. Did Charles and his friends create a football league? Ou seja, o Charles e os amigos deles criaram uma liga de futebol? Olha aqui, mudou, né? Aqui eu tinha was na pergunta, was na resposta. Did na pergunta, did na resposta. Yes, he did. Aliás, é they, né? Porque é plural. Yes, they did. No, they didn't. Letra E. Were they champions? Será que eles foram campeões? Yes, they were, or no, they weren't. Where was he buried? Em São Paulo. Ou seja, onde? Onde ele foi enterrado em São Paulo. Então, são essas aqui as questões que você precisa aí dar uma olhadinha lá no texto para responder lá no questionário. Depois vou corrigir para você e eu mando a devolutiva de tudo isso com as respostas, tá bom? Se você achar alguma difícil e não conseguir fazer, pode deixar em branco, não tem problema. Mas esforce-se para responder todas as questões. Lembre-se que se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo aquele e-mail que a gente sempre disponibiliza no final das aulas, tá bom? Lembrando também que tem o professor Francisco, que vocês podem aí, o plantonista de inglês, procurá-lo. Ele estará presente na nossa live também na quinta-feira. Bom, na número 2, essa eu vou fazer com você, tá bom? Ele traz algumas imagens e ele pede para a gente fazer frases sobre essas imagens. Eu vou sugerir para você as frases, tudo bem? Na letra A, eu coloquei I played soccer last Sunday.
Ou seja, eu joguei futebol. I played soccer. Então, aí a ideia de jogar futebol, mas você pode construir qualquer outra frase. Só estou dando aqui um exemplo para você. Na letra B, I bought a football. I bought a pair of cleats and soccer ball yesterday. Então, a ideia de que eu comprei chuteira e comprei uma bola. I bought a soccer ball yesterday. Então, a possibilidade aí também. E na letra C, my friend played golf yesterday. Meu amigo jogou golfe aí ontem, tá? São algumas sugestões de frase, mas você pode ficar livre para criar as suas frases. Número 3. What are your favorite kind of sports? Write at least 3 of them. Aqui você tem que escrever 3 esportes que você gosta, né? Eu dei aqui algumas sugestões de esporte, olha lá. Voleibol, handball, swimming. It's up to you. Você escolhe aí 3 esportes que você gosta e você relaciona aqui, tá bom? Muito bem. Lembrando, então, que você tem na sala virtual um link para esse questionário, né? Eu estou chamando aqui de atividade de inglês. É o questionário que valida a sua presença e finaliza a nossa apostila número 1. Então, extremamente importante você respondê-lo. Lembro também da nossa live na quinta-feira, próxima aula, dia 14. Não vai esquecer o horário da nossa aula, tá bom? Se não puder comparecer, não tem problema. Mas se você estiver presente, ficarei extremamente feliz com a sua presença. Bom, qualquer dúvida, lembra que eu falei do e-mail, olha lá, englishteam.campestre@gmail.com. Enquanto isso, na quarentena, enquanto você não escreve, eu vou treinando uns passinhos de dança. Olha só como o teacher está praticamente um dançarino profissional. Um abraço para vocês e até quinta-feira na nossa live. Bye bye, everybody!